casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma noite de segunda-feira com uma pessoa maravilhosa, né? Como sempre, a casa é sua e hoje recebendo aqui em casa, eu estou aqui com meu grande amigo de muitos anos, né, querido? Estudamos juntos desde o Colégio Ipuense do Patronato, Carlos? Patronato. Desde o Patronato. E ele é um excelente comunicador. Confesso que estou aqui nervosa, porque como é que eu vou entrevistar um grande comunicador e é exatamente sobre essa trajetória dele, sobre essa paixão. Inclusive você tem tatuado aí uma fita cassete, não é, Carlinhos? Que foi uma homenagem que eu fiz quando eu iniciei a carreira no rádio. Vamos conversar sobre tudo isso e também um pouquinho da nossa vida, né? De como é como foi sempre a nossa amizade, como perpetua até hoje, né? Temos um grupo que nos amamos e nos odiamos, o grupo, né? E é sobre isso. Esse daqui é o Carlinhos Moreira, diretamente de Poeiras, mas hoje reside em Fortaleza, né, cara? Isso. Paula, primeiro é um prazer, tá? E obrigado pela deferência, eu fico muito, muito feliz. Você é uma comunicadora nata, você tem essa personalidade que encanta, então isso te ajuda. Não só aqui apresentando o programa, mas no dia a dia. Eu sempre achei isso, né? Desde a época de escola, né? E hoje você se encontra. Eu tenho observado o teu trabalho, tenho observado a forma como você conduz o programa, e isso é muito bom. Não tem preço, né? E é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você. Massa, cara. Estou muito feliz. E a energia é muito boa. Quando você chega no ambiente, a receptividade de todos vocês e essa energia, essa vibe, eu sou muito disso, sabe? Gosto demais. Estou em casa aqui. Pronto. Né? E vou continuar lhe chamando como lhe chamo de Carlinhos, pode tá? Me Aqui chamar. não vou colocar. Desde quando a gente se conhecer, então, Carlinhos, as pessoas que me conhecem desde criança, Carlinhos, hoje as pessoas me chamam de Carlos, até não tem tanta intimidade no trabalho, né? Mas as pessoas mais próximas me chamam até hoje de Carlinhos. Esses dias nós estávamos no grupo conversando, que a gente sempre conversa, e o Carlinhos, você compartilhou no grupo, né, uma foto antiga. Foi. Que tem da nossa turma, você e o Ricardo. Isso. E era na época que vocês montaram uma rádio. Foi. Que ano era aquele? Conta aí essa história pra gente, bom, Carlinhos, como é que foi? Eu acho que foi 1991, 90 foi 91, foi 1991. Eu lembro porque, à época, a Rádio Macambira, a primeira emissora comercial de Ipueiras, estava entrando no ar. E aí aquela garotada pirralhada tinha vontade de fazer comunicação e nós nos reunimos com outra galera e colocamos uma rádio pirata no ar. Que durou pouco, mas não foi muito promissora, né? Lógico que ali era mais uma brincadeira, né? A gente não tinha como levar a sério, por mais que a gente gostasse, era uma brincadeira. E foi uma brincadeira gostosa, e lá a gente se encontrou. De toda aquela turma da foto, só eu enveredei pela comunicação, né? Até então, aos 15, 16 anos, eu ainda tinha dúvida. O rádio, acho que mais por falta de orientação também, eu tinha mais como um hobby, né? À época, tinha mais como um hobby, não como uma profissão, e acabei, um tempo depois, me profissionalizando. Apesar de ter feito pedagogia, né? Eu sou pedagogo de formação, depois eu fiz jornalismo,
com especialização em rádio. E aí foi que eu realmente, não, é esse ambiente que eu quero trabalhar, esse ambiente que eu me encontro, que eu gosto, é prazeroso. E aí começou a minha trajetória, né? Você cursou jornalismo onde? Quando, Carlinhos? Eu cursei em 2001, e já tem um tempinho, né? A gente vai falando dos anos, né? A gente nem imagina o quanto... Para você ter uma ideia, até hoje a gente também tem um grupo, né, na época da faculdade, porque eu fiz no Rio. E à época, teve uma maior galera, o Carlos Éden, o próprio Zé Luiz, que iniciaram o campo acadêmico lá no Rio de Janeiro. Não sei se você recorda. Carlos Éden eu não sabia, o Zé Luiz sim. O Carlos Éden, teve uma turma legal. Tomara que eu não esteja errando aqui, eu acho que o Carlos Éden também, enfim. O Júnior, o Afonso Júnior. O Afonso Júnior. O Afonso também começou no Rio, né? Então teve uma turma boa. E eles foram para o direito, eu fui para o jornalismo. Foi lá também. E por que lá o Rio? À época, eu não sei te explicar, mas eu não tinha muito apreço para morar em Fortaleza, né? Eu já tinha passado por lá, meu irmão já estava lá e tal, estudando, trabalhando, e eu queria ir para o Rio, era o meu sonho, né? Meu sonho, eu tinha uma imagem do Rio assim, bem massa, e fui. Quando eu cheguei lá, realmente, sabe quando você imagina um ambiente, um local, uma cidade, é aquilo? Lógico que hoje é bem mais violento, né? Sim. E eu fui, me encontrei, é aqui que eu quero. O Rio, até hoje, não muda a minha opinião, é o tambor cultural do Brasil. Eu lembro que, à época, eu não sei precisar o ano, mas Alanis Morissette foi fazer um show em Brasília, né? E achava que a capital do Brasil, à época, até um burburinho danado na imprensa, era o Rio de Janeiro, né? Porque Brasília é parada e tudo, e o Rio né? Enfim. E lá foi onde na Faculdade Pedro Guimarães, onde eu fiz o meu primeiro laboratório de rádio de verdade. Né? E depois que você se formou, você ficou no Rio ou você já retornou para o Ceará? Não, eu retornei. A minha vontade era de ter permanecido no Rio. Porém, à época, minha mãe teve um problema sério, né? Teve um CA, e eu muito distante da família. Lá em casa só somos dois, eu e meu irmão. E eu sou o mais velho. E à época meu pai entrando em contato, olha, você tem que vir embora, porque só está seu irmão e tal. Enfim, era algo que a gente, infelizmente, pensava o pior. Mas graças a Deus, ela conseguiu vencer e está aí contando a história, né? E são situações que a vida te coloca, né? Eu penso, talvez, se eu tivesse continuado lá, bacana, poderia até ter enveredado para trabalhar no grande veículo, né? Alguns colegas de turma que eu tenho até hoje, né? A gente mantém contato. Está no SBT, no G1, né? Lá? Sim, no Rio. Lá na no Rio. Tem um grande amigo meu, Marcos, que agora eu fiquei muito feliz, ele assumiu a revista Manchete. Revista Manchete para os mais antigos, Manchete, né? ainda existe? Foi repaginada e ele pegou o projeto, né? Ele chegou a ser o presidente do jornal O Dia. O jornal O Dia, para a gente ter mais ou menos a noção, é o Diário do Nordeste aqui, equiparando, né? Os veículos. Então o jornal O Dia, ele chegou a ser presidente do jornal O Dia, trabalhou em várias editorias, até estudou comigo à época, né? E hoje ele está na Manchete. Tanto é que ele tem um projeto aqui para o Ceará. A Manchete é focada mais no Rio, né? A comunicação mais do Rio. E aí envolve canal, Instagram, enfim. E a revista impressa também. Para quem não lembra, né? A Manchete era tão importante que tinha um slogan fantástico, que era "Aconteceu, virou Manchete". Você lembra disso? Né? E depois a Manchete acabou finalizando e agora retornou? Retornou. O Marcos tá tocando o projeto. Inclusive tem o Marcos e a Luciana, que é outra amiga minha que fez jornalismo, que também está lá, né? No projeto. E é interessante, a comunicação, ela sempre esteve ali. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio, o meu primeiro bairro, não sei se você, com certeza você conhece o Rio, né? Conheço. Morei ali no Estácio, e depois eu fui morar no centro, ali perto, no centro do Rio, perto da Central do Brasil. Próximo à Central do Brasil, para quem conhece o Rio, tem uma rua chamada Irineu Marinho, né? É lá onde fica o jornal O Globo. O Irineu Marinho, para quem não sabe, foi o fundador do jornal O Globo. Eu fui trabalhar num prédio
que era na Rua do Ireu Marinho, uma rua curtinha, onde ficava a redação do Jornal Globo. E o que você fazia lá? Qual era o Lá seu eu trabalho? trabalhava na Light, trabalhava na comunicação da Light, estudando, né, fazendo jornalismo, e trabalhava na Light, que é a concessionária de energia elétrica, né? Sim. Ele era ali eu trabalhava no centro e estudava a minha faculdade, era no Catete, então tudo muito perto, né? E eu morava também, sempre morei no centro. E de lá onde eu morava, que ficava perto do Jornal Globo, eu fui parar numa outra rua no centro. E nessa outra rua, o prédio vizinho, que é até hoje a TVE, né? E em frente, o prédio, até hoje tem a placa lá, o Correio da Manhã, que foi o primeiro jornal opinativo do Brasil. Ele nasceu no início do século XX e morreu já na década de 70. E dava opiniões. Isso. Sobre Tanto é que o slogan e muita gente copia, muitos veículos copiam, né? O slogan do Correio da Manhã você pode ver charge, tem muita história interessante sobre o Correio da Manhã. É compromisso com a verdade, que é o slogan do jornal, né? Que inclusive é verdadeiro? Tinha realmente era um jornal à frente do seu tempo, né? Um jornal muito bacana. Eu nunca cheguei a ler, mas tem fotos, né? Tem folhetins, tem registros, né, do jornal. Até porque quando o jornal findou, no finalzinho da década de 70, eu era criança ainda, né? Enfim, aí esse ambiente todo, para onde eu ia, tinha algo que me envolvia, né? Muitos programas ao vivo, porque lá na TV eles faziam, que é a TV Cultura também, sim, eles faziam os programas na entrada da TV, tinha uns programas muito massa, e eu ficava vendo aqui. E dava para assistir? Dava. Tinha uns programas ao vivo que eles faziam faziam na entrada, né, da TV. Conheci Bezerra da Silva, né? Foi mesmo. Conheci algumas, porque não tinha como. Tinha um programa de bate-papo, né? Eles iam ser entrevistados, aí tinha o meu prédio, a TV e uma churrascaria. Aí eles sentavam por lá antes de entrar, era tudo muito, muito tranquilo, né? E a gente acabava conhecendo essas... Joãozinho 30, né? Carnavalesco. Sim. Uma pena que não existia o celular, tirava foto nessa época, né? E eu ainda comprava uma máquina com rolo de fio, que não tinha quanto máquina digital, então nem pensar, né? E foi muito marcante minha passagem pelo Rio. Até hoje eu deixei grandes amigos. Tenho uma ligação muito, muito, muito forte. Carlinhos, o que você acha dessa época que você está contando e você contando, seu olho brilha? O que é que você acha que mudou de quando você começou para agora? Na comunicação e em você também? Eu me sinto mais seguro. Mais seguro? Eu era extremamente inseguro, né? Eu lembro que, como eu iniciei a minha jornada dentro da comunicação bem jovem, eu me profissionalizei no rádio aos 18, 19 anos, mas eu iniciei aos 16 anos, né? Não era profissional, mas estava ali apresentando um programa diário, que à época era algo assim muito... E eu era extremamente inseguro, né? Me preocupava muito com a voz, eu achava que o locutor tinha que ter uma voz muito postada, aquela coisa muito... Tipo, como é que é aquela rádio de Fortaleza, mesmo, né? Que tem um locutor que tem uma voz de um timbre muito bonito, quando a gente conhece, decepciona, né? O Tony de Sá é um que tem um timbre muito bonito. E eu me preocupava muito com essa questão. E por conta disso, eu ficava pensando, poxa, mas eu não tenho uma voz muito grave. Não é legal. Eu tentava fazer uma comunicação mais animada, mais alegre, né? Tanto é que, como naquela época não tinha rede social, não tinha a parada do celular, eu lembro que o meu primeiro desafio foi na rádio Asa Branca de Boa Viagem, no Recife. Passou um diretor por Boa Viagem. Boa Viagem, sim, cidade, sim, né? Aqui no Ceará. Passou um diretor à época, o saudoso Jango Veltman. Ele faleceu, infelizmente, em 2003, um ataque fulminante. E um cara que passou por lá, ele é de Solonópolis, esteve à frente da direção da Rádio Macambira. Eu fazia um programa lá pela manhã e ele gostou. Disse, cara, eu vou te levar para Boa Viagem. E eu estava terminando o ensino médio aqui, que a época era o nosso famoso segundo grau, era científico, aqui na época, né? Em 95 isso. 1995. Foi em 95, exato. Foi 20 anos. 20 e algumas coisas.
20 algumas coisas. 21. E os anos aí, né? Então, aí eu fui. Eu lembro que à época eu fui para Fortaleza com o Eduardinho. Eduardinho que fez química, né? E à época eu estava pensando em fazer fisioterapia. Então as mães naquela época era fisioterapia, era advocacia, comunicação, era coisa de vagabundo. Não, esse negócio de não dá banda, certo. Pronto, eu gosto de bateria, eu gosto de percussão, mas nunca tive incentivo para tocar, né? De forma profissional. Mas você toca, Carlinhos? Toco. Aí à época eu sentia que, poxa, eu não tenho atenção, então os mais velhos estão dizendo que isso aqui não é digno e tal. Eu tinha que ser uma profissão que a sociedade impõe e tal. Que dizer que era... Tanto é que hoje as minhas filhas, a Maria Clara mesmo, agora recentemente fez 4 ou foi 5 semestres de psicologia. Que bom. Vai, fechou. Não, quero arquitetura. Então, arquitetura agora. Vá, minha filha, viaje. Eu não vou mais cessear o direito, como a gente tinha esse cesseamento. Os pais dizem, olha, você tem que ser isso. E eu quebro muito essa comunicação, porque eles são o que eles querem ser. Sim. De forma digna, respeitosa. E tem que abraçar. Toda profissão é digna. Não é porque seu pai ou sua mãe tem que dizer que você tem que ser isso, que você tem que ser. Não, muito pelo contrário. Eu infelizmente, conheço muita gente que iniciou comunicação e não terminou, frustração com direito. Até conheço, mas enfim. Que não, nem exerce bem a profissão, né? E não exerce com... E nessa questão que você falou da sua filha, é importante dizer que às vezes a pessoa tem ali aquele poder de decisão com 17, 18 anos que nem você se encontrou ainda, né? E é difícil você ter certeza do que você quer exercer para o resto, né? Dessa sua vida, até se aposentar. Não, é interessante. Então, que bacana que você deu apoio à decisão dela de mudar de curso. Isso, a minha mais velha está terminando direito, né? Que é a Carla. Hoje, por exemplo, está fazendo aniversário. É mesmo? Aniversário dela hoje, E a Carla foi eu sempre digo, ela foi o meu primeiro amor, né? E continua sendo. Você tem 2 filhas? Tenho 3. 3 filhas. A Carla Andresa, a Maria Clara e a Carol. E tem uma história muito bacana do Carlinhos, né? Que um dia eu ensinando e chegou um rapazinho para mim e disse, olha, você é muito amiga do meu sogro. E eu... Não, rapaz, Maria Clara, eu não conheço sogro de ninguém, não. Aí quem era você, porque você teve a sua primeira filha com que idade, Carlinhos? Vamos lá, 20, 21. É muito novo, né? Então... Eu não tinha estrutura, não tinha a menor condição de ser pai naquele momento, e tudo foi muito, muito louco. Mas antes de entrar nesse assunto, só para a gente concluir a parte do rádio, foi quando eu fui para Boa Viagem. E lá realmente eu tive a minha primeira impressão, foi o primeiro impacto com uma comunicação diferente. Porque lá na minha cidade, Carlinhos, vamos dar oportunidade e tal, mas não tinha um olhar. E quando eu fui para outra cidade, trabalhar em outra emissora, eu fui para assumir um programa matinal, diário, e com um desafio enorme. Imagina, não tinha quase nada de experiência, né? E fui. E aí fiquei, acredito que quase um ano nessa emissora. Foi quando eu comecei a me organizar, a me preparar. Aí fiz pedagogia, aí na sequência início dos anos 2000, foi quando eu fui para o Rio. E lá foi muito bom essa minha passagem por lá. Tem um comunicador, ele já faleceu, Samuca Bahia. Era um coroa muito doidão, ele tinha um cabelo igual o Papai Noel, grandão assim, andava de macacão e tal, e ele foi diretor da rádio, foi meu diretor lá na época. Tem uma vez que eu estava fazendo um programa, ele estava me ouvindo, estava retornando de Fortaleza para Boa Viagem, ele chegou e eu achando que estava arrasando, né? Aí ele me deu assim um balde de água fria. Só, moleque, tu não está preparado para fazer, tua voz, tu fica engrossando a voz aí, nada a ver, não sei o que. E a forma como ele falou foi grosseira, mas eu não entendia, né? Sim. Mas ele estava me mostrando que a comunicação não é voz. Não é isso. Mas, principalmente naquela época, a gente não tinha uma orientação. Tanto é, se você for avaliar o próprio Moção, né? Para quem voz mais ridícula do que a do Moção. Caricata, e ele está né? mais de 30 anos no rádio aí, uma voz caricata, e outras pérolas. O Paulo Amorim também tem uma voz, esse tem uma voz bacana, enfim, Paulo Henrique Amorim, que já faleceu. E aquela época foi um choque. Aí quando eu fui para o Rio,
que eu cheguei, como eu já fazia rádio, eu imaginei, eu tinha cadeira de rádio, eu vou matar a pau aqui. Eu vou chegar, vou arrasar. Que nada. Aquela turma fazer laboratório, né? Tinha que fazer a cobertura. Aí ali eu descobri que eu não sabia de nada. Realmente, a comunicação, ela te envolve muito. Você tem que estudar muito, tem que se envolver 100%. Né? E o que você acha que a pessoa precisa para ser um bom comunicador? Uma pessoa que passa bem? Primeiro você tem que ter segurança, né? Tem que passar segurança no que você fala. Né? Você tem que ter... Eu tinha um professor, Marcos Aurélio, ele apresentava à época o Quintal da Globo, na Rádio Globo. Eu tive ótimos professores, tanto faziam um jornal impresso, TV e rádio. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse, pessoal, rádio, 90% é o ser humano, que ninguém está vendo, na época não tinha isso, né? Sim, sim. É o ser humano, é o teu desenvolvimento, a tua desenvoltura, a tua apresentação. 10% é equipamento. E isso permanece até hoje. Se você pegar o manual, e eu vou até te passar, manual de redação de rádio da Jovem Pan, da década de 70, com algumas pequenas mudanças, com o advento da internet, mudou alguma coisa. Mas o básico é o mesmo, até hoje. A comunicação, ela é algo muito fácil, sabe? Só que nem todo mundo tem essa desenvoltura como você tem para apresentar, né? Essa forma natural, né? Comunicação é isso, é quando eu consigo, né, emitir a minha mensagem e o receptor ele vai entender. É algo muito simples, né? Eu acho até que as faculdades de comunicação social, de jornalismo, enfim, publicidade, poderiam ter menos cadeiras, menos burocracia, sabe? Mais... E preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Você acha que deveria ser mais prática? Total. Agora mesmo a gente fez uma seleção lá no meu trabalho e eu recebi, em 2 dias eu recebi quase 50 currículos. Né? Fui fazer a seleção e ali eu presenciei, eu percebi a falta de tato, a falta de habilidade. Por isso que o mercado está cheio. Tem muita gente no mercado ganhando pouco. Por quê? A competitividade é muito grande. Só vai sobreviver aquele que sabe, aquele que realmente nem é que sabe mais, aquele que se envolve mais, aquele que realmente veste a camisa, aquele que acredita, faz 1 quilômetro a mais. Você pode ter a melhor voz, você pode ser a pessoa mais inteligente, pode ter uma comunicação muito bacana, mas se você não tiver o entusiasmo, se você não tiver a boa vontade, se você não tiver os pré-requisitos para tornar-se um grande comunicador, um exímio comunicador, não adianta. Né? Então a gente vive hoje um dilema. As faculdades não estão preparando, né, o comunicador, como era na nossa época, o comunicador raiz. Né? Hoje tem os programas que você consegue, por exemplo, a inteligência artificial veio para nos ajudar. Tem uma galera que não escreve mais, só joga lá, vê um texto. E evidentemente você tem que colocar emoção. Quando você pega um texto, você reconhece na hora. A minha época de faculdade, eu tinha que escrever o texto para o jornal, escrito, para a televisão, para o rádio, o mesmo conteúdo com um texto enxuto ou não mais enxuto, de forma mais técnica. Enfim, a rede social veio quebrar isso. Né? Tem um lado bom da rede social, veio quebrar essa comunicação. Sabe? Eu escrevia um texto só para 3 veículos, só que evidentemente que eu obedecia os veículos. Né? O mesmo conteúdo por rádio é o mesmo conteúdo, o jornal impresso é outro, para a TV é outro. Né? Tudo é questão do tempo. O jornal escrito, geralmente a gente tinha mais espaço, mais liberdade para discorrer qualquer texto. Né? Hoje, você acha que hoje em dia, Carlinhos, por exemplo, você falou aí de um jornal que era opinativo, né? Sim. Você acha que hoje em dia é mais difícil dar opinião porque se expõe, né? Quem dá a sua opinião se expõe. Isso. E precisa você ter muita segurança daquilo que você está falando, como você disse, né? No começo, todo mundo que começa fica inseguro. Eu confesso que quando começamos aqui a conversar, eu digo, meu Deus, como é que eu vou entrevistar? Porque eu lhe admiro muito. Você é um comunicador nato. Você é muito sensato. Você é não falando dos outros, mas
dos meus amigos mais ponderados da vida, né? Mais sensatos. E confesso que no começo aqui me deu um nervosismo. Eu disse, eu vou ficar nervosa com o meu amigo Carlinhos. E aí a gente foi conversando e você falando, e você falando da verdadeira lição. Esse feedback é muito interessante, né? Na minha passagem, na apresentação do podcast Fala Comandante em Fortaleza, eu conheci, fiz grandes amizades. E o massa é isso, você vai entrevistar uma pessoa que você nunca viu na vida e, sabe, ali se transforma numa grande amizade. E eu tive muitos feedbacks, inclusive de uma grande amiga, a Anne, que é advogada, e a gente está desenvolvendo um projeto muito bacana lá, na parte de educação financeira, né? E ela me disse, Carlos, eu fiquei tão à vontade, eu cheguei tão nervosa, eu fiquei tão à vontade contigo, porque eu já fui entrevistado, inclusive, por colegas, né, que tem podcast, mas eu não conseguia me soltar, não conseguia, sabe, eu ficava nervosa. Então, vai muito de você ter essa habilidade, você tem, de deixar o convidado à vontade, né? Isso é muito bom. Na comunicação. E foi excelente você falar do podcast que a gente ainda não chegou nos dias atuais. Carlinhos, o que é que hoje você está fazendo? Pronto, hoje eu estou como coordenador de comunicação da ASPRA, né, que é a Associação das Praças Militares do Estado do Ceará. É a maior associação do Norte e Nordeste, para você ter uma ideia da grandeza da entidade. A ASPRA ela tem hoje aproximadamente 13 mil associados. Quem são os associados? O policial militar, o bombeiro militar e as viúvas, né? As pensionistas. Mas é uma categoria muito pequena, né? Percentual muito pequeno. Maior mesmo é o policial e na sequência vem o bombeiro militar. Até porque se você for avaliar o contingente que nós temos hoje no Estado, a Polícia Militar, salvo me engano, chega a mais de 25 mil homens na ativa, né, nas ruas, defendendo a sociedade. E os bombeiros, pasme, chega a pouco mais de 1.700 para o Estado todo. É né? mesmo? Sim. Então, é gritante a diferença né, do bombeiro militar para o policial militar nesse sentido. Por mais que a gente tenha quartéis, companhias no interior, existe essa limitação, né? O governador vai fazer concurso agora, né? Eu acredito que vão entrar aí, acho que 500 mil bombeiros nesse novo concurso. Eu não sei se já teve o concurso ou vai ter o concurso, enfim, mas eu sei que vai acontecer, né? Vai melhorar mais. Mas em compensação está indo uma leva para casa de subtenentes, né, que estão pedindo a requerida, que é a famosa aposentadoria, né? Estão indo para casa. Então, aí antes disso, Paula, eu trabalhei em rádio até, quando eu digo rádio, realmente ali vivendo o dia a dia da rádio, até 2016. Foi quando eu decidi dar uma parada, porque mais por conta da minha filha mais nova, a Carol. À época eu estava aqui no interior, morando no interior, a Carol em Guaraciaba, e eu sentia falta, eu passava de 3 meses sem ver minha filha. E eu já cansado, imagina só, desde 1995, né, de forma profissional, trabalhando em rádio. 2016, aí eu disse, não, tá na hora de dar uma paradinha. Eu amo rádio, né, tanto é que eu fiz aqui essa tatuagem, a minha filha até falou que não acreditava que eu fosse fazer, né, e tem um ano aqui, 1993. Ah, tem um ano? Foi 1993, aqui é a fita cassete. 93 foi quando eu tive o primeiro contato no programa de rádio na época tinha a mínima noção, até para ler a hora eu tinha que anotar, de tão sabe, rudimentar que era. Rapaz, era um negócio assim, né? Eu não tinha confiança, né? E eu marquei aqui, 93. E pronto, aí durante esse período eu passei por várias emissoras, dentre as quais eu passei pela Sonzum, foi uma época muito boa, Sonzum Sat. Sonzum Sat é de onde? Sonzum Sat Fortaleza, né? Sim. Na verdade, Fortaleza para todo o Brasil, né? Até hoje eles têm a rádio mais popular do Brasil, e que é do grupo do Emanuel Gugel. Trabalhei na Plus FM, que é do Donizete Arruda, né? Trabalhei na Plus, trabalhei na Band News e trabalhei na Jangadeiro.
A Band News eu acabei... Na verdade, eu trabalhei para o sistema jangadeiro. Quando você trabalha para o sistema, você acaba trabalhando nas emissoras de rádio e também, se teu perfil for interessante, você vai para a TV. A exemplo da Tereza Dávila, locutora, eu a conheci na época na Sons 1. Hoje não, já tem um bom tempo que ela está na Jangadeiro e está apresentando um programa na TV. E é a nossa secretária-geral no sindicato, né? Quem é o presidente do sindicato? Do sindicato é o professor Adilson. Chama ele de professor, né? Inclusive, nós vamos ter a posse agora da nova diretoria dia 14. Agora, essa semana, dia 14. Que muito me honra fazer parte dessa diretoria. Eu vou ser o diretor social do sindicato. O sindicato, para a gente que mora no interior, eu achava algo muito distante. Não era palpável, não imaginava me profissionalizar, que dirá fazer parte da diretoria executiva do sindicato. Né? E aí fui convidado pelo professor Edilson e com muita honra eu vou ocupar a diretoria social, né? E vou ser a ponte, né, com os veículos, enfim, com as instituições. Então é um trabalho que eu já faço assessoria de imprensa, só que eu fiz durante muito tempo na minha vida com prefeituras, né? Trabalhei em algumas prefeituras e Câmara Municipal. E aí a gente adquire essa experiência, né, dentro da comunicação, fazendo assessoria de imprensa. E hoje lá em Fortaleza estou como coordenador e faço também a assessoria, né? Eu me comunico com os veículos, né, através da entidade e também com outras co-irmãs, né, outras associações do Brasil, porque a gente viaja também e acaba mantendo essa conexão com outras entidades. E nós temos algumas que são similares à nossa e tem um perfil parecido com o nosso, como a SEGO de Goiás, a ASPRA do Espírito Santo, a ASPRA da Bahia, e a gente sempre está lá visitando a turma, aprendendo e contribuindo também. Tanto é que a nossa comunicação, eu digo sem titubear, é a melhor do Brasil. Por que você está falando isso? Porque eu já visitei várias e a gente consegue, com uma equipe pequena, transformar, chegar onde nós chegamos, uma comunicação muito bacana. Eu sou até suspeito em falar isso, né? Mas comparado com São Paulo, Rio, né? Rio não tem uma comunicação forte dentro da associação, das associações militares. Goiás também é equiparado, mas não chega. Eu sei que a gente não fica, né, se autovalorizando, mas tem que se valorizar. Não, né? Mas eu já penso exatamente isso. Mas, que a gente precisa conhecer nossas potencialidades. Se você acessar o nosso Instagram, ASPRA-CE Oficial, vou acessar comparar agora com outras associações, você vai. É gritante a diferença, sabe? Aí você tem um podcast. O podcast que é o Fala Comandante, né? Sim. Na apresentação minha e do Sargento Bosch, que é o atual presidente da ASPRA. A gente começou esse projeto há 2 anos. Há 2 anos a gente começou esse projeto. O canal, toda quinta-feira, 7h07 da noite, nós temos um novo episódio. E estamos na TV Metrópole, Sobral, Fortaleza e região metropolitana, todo domingo. Esse mesmo programa que vai 7h07 da noite na quinta, ele vai para a TV, com o formato da TV, aos domingos. Qual é o foco principal do programa, Carlos? O foco principal é o que você faz aqui, contar histórias de vida. A maioria dos convidados são militares, mas são humoristas, tem médico, tem advogado, tem educador financeiro, tem, enfim, várias personalidades que vão lá falar a sua vida. Ele não vai, lógico, ele vai, em determinado momento, ele vai focar na missão dele, que é defender a sociedade. Porém, a pauta ela é bem extensa e a gente conversa sobre tudo, desde quando tem um cidadão, não estou aqui recordando, ele é capitão, é um senhor já, foi menino de rua, ele é conhecido como menino de rua, dormiu dentro de cemitério e tornou-se capitão da polícia, né? São várias, militar? Sim, polícia militar. São várias histórias interessantes, né? Perfeito. Dessas histórias, sem querer lhe cortar, me perdoe, dessas histórias, diga aí uma que lhe tocou, tanto pode ser uma engraçada, cômica, né, mas uma que lhe tocou, assim, fortemente. Realmente teve muita história emocionante. Mas eu acredito que o que mais me tocou, ele é um advogado, ele não é militar,
e ele é do Maranhão. Saiu de casa, salvo me engano, com 10, 11 anos de idade, virou menino de rua, passou pelo Piauí, chegou em Fortaleza e morou muito tempo na rua, foram muitos desafios, né? Até que em determinado momento na vida dele foi flanelinha, uma história muito interessante. E ele foi vigia de um lava-jato e lá ele conheceu a esposa dele e naquele momento de muita dificuldade, que ele, aí imagina, sem pai, sem mãe, sem irmão, morando na rua, e a pessoa que deu oportunidade para ele, são dois casos que eu quero citar, esse, né, do advogado e um cidadão que inclusive ele é de Independência, que tem uma loja de treinamento de tiro, né? E ele, esse advogado, ele conheceu a mulher, investiu primeiro na mulher, com muita dificuldade, ela tornou-se enfermeira. E aí ele foi terminar os estudos, prestar, inclusive ele entregava, ele fazia de tudo um pouco. No momento ele já não estava mais no Lava Jato, já era entregador de pizza, né? E ele um dia contando pra gente lá que foi entregar uma pizza no prédio do Dr. Damião Tenório, não sei se você já ouviu falar nele. Ele é procurador do estado, advogado, pernambucano, gente da melhor qualidade. Essa semana passada estivemos com ele. E ele foi entregar a pizza lá, né? Todo maltrapilho e tudo e tal. E eis que o primeiro emprego dele foi lá, nesse escritório, né? A primeira oportunidade que ele sonhava e teve. E resumindo, ele hoje dá palestras, fala da vida dele de uma forma muito, e ele contagia as pessoas, né? O sacrifício que ele passou, e a gente percebe, poxa, ele tem tudo e não dá valor, e um cara desse morou a vida toda na rua, passou o que passou, né? E conseguiu reverter, né? Conseguiu reverter, e hoje tem destaque na advocacia, né? Ele é um cara bem quisto, né? E há muitas indicações para o trabalho que ele faz. Ele tem um trabalho social também com pessoas, né, em vulnerabilidade social, mendigos. Ele tem um trabalho social muito bacana, porque ele passou por isso, né? Então ele sentiu na pele, e ele faz esse trabalho social na Praça do Ferreira, alimentando o pessoal. À noite ele já chegou a passar madrugada com eles, né? Ele só sabe a quem passa, né? E o outro, que é de Independência, que também chegou a catar comida. É interessante, né, a história dele. Não tinha estrutura nenhuma em Fortaleza, nada, absolutamente nada. Trabalhava de tudo, tentando. Teve um momento que ele chegou em um restaurante, não sei te precisar agora, em Fortaleza, e ele chegou para o garçom e pediu, né, deu uma vasilhazinha, só o resto de comida você guarda aí para mim e tal. E foi para o outro lado da rua. Tinha que comer, né? Foi lá e o garçom, rapaz, mas o resto de comida, não é para eu comer que eu tô com fome. Eu sei que esse garçom começou a ajudar ele. E ele, evidentemente, no percurso da vida dele, conheceu um cidadão, ele capinava mal também, foi capinar a casa desse cidadão. O cidadão gostou da história dele, se aprofundou mais, aí, resumindo, era delegado da Polícia Federal, foi o cara que deu a oportunidade para ele. Esse cara que você não faz curso para tiro e tudo, ele foi fazendo com muita dificuldade, resumindo, se tornou um grande empresário. E o garçom que ajudou ele e a esposa, ele conseguiu, muitos anos depois, né, ele já tinha influência, já tinha estrutura, conseguiu colocá-los no Coco Bambu. Nossa, né? Que bacana. Ele ajudou quem o ajudou. Ajudou. Né? E hoje o cara se tornou, eu não sei qual é a nomenclatura, que o cara não é mais garçom, né? Ele tem um cargo muito maior lá no Coco Bambu, graças à influência dele, que era um cara que vivia na rua. Então, assim, são histórias que você não tem como você não se contagiar, não tem como você não ter a empatia, não ter, né? Em muitos momentos até se encontrar com aquela pessoa e voltar no tempo, poxa, eu já passei algo parecido, ou então algo que eu achava que era ruim demais, mas nada na frente do cara não é nada, né? Então é muito isso. Aí hoje eu estou na produção do programa, continuo na produção do programa, saí da bancada, saí recentemente da bancada, porque eu estou desenvolvendo outros projetos. Então tinha dias que eu não tinha condição de gravar, e a gravação ela tem que acontecer rigorosamente
no dia e na hora. E como eu viajo fazendo ao vivo? Não, nós não fazemos ao vivo por conta da agenda. Sim. Mas estava tendo conflito na agenda, né? Sim. Tinha dias que eu não conseguia gravar. E eu tomei essa decisão, foi acertada. Eu tenho um projeto que é um podcast Papo de Primeira, que tem a ver com o meu blog, que é o Primeira Coluna. Hoje tornou-se um portal, né? E eu vou lançar em setembro, o Papo de Primeira. Com uma pegada mais cultural, mostrando a noitada de Fortaleza, né? Essa vibe mais de entretenimento, né? E política, que é algo que eu gosto e tenho assim um amor muito grande pela política também, né? Eu gosto de política. Foi ótimo você tocar nesse ponto aí da política. Carlinhos, conta a história que você estava aqui contando da situação que você foi visitar um grande amigo da Estrela Vermelha e você todo de blusa. Eu estava... Pois foi o segundo turno de Fortaleza, né? Agora, nas eleições do ano passado. E eu estava com a camisa azul, mas azul com 22... E eu não voto em Fortaleza, eu voto em Poeiras ainda. Eu não transferi meu título para Fortaleza. E aí esse nosso colega nos convidou para ir um churrasco, acompanhar a votação e tal. E eu, tá bom, tem minha blusa azul, né, que eu... Era a eleição, o segundo turno do André Fernandes com o Leitão, né? E eu cheguei no supermercado, fui comprar algumas coisas para levar para lá, né, pro churrasco. Eu falei, não, vou ligar para ele, né, porque vai que não dá certo. Aí, com a camisa azul, aí liguei, olha, cara, eu tô com a camisa azul, e aí, você acha que vai ter problema? Vai. Mas vai, a turma aqui dá pesada. Tem pelo menos aqui uns 30. Não tem sensatez, né? Tem uns 30 aqui, tudo PT raiz e tal. Os caras que vão te lixar. Rapaz, como é que pode? Meu Deus, como é que eu vou fazer? E não, mas vem, cara, vem. Aí a sorte é que eu vou passar em casa, pegar outra blusa, levei, mas mesmo assim eu fui com a camisa azul. Aí não, eu vou tirar porque eles podem achar que eu vou afrontar. Embora a minha intenção não fosse essa, né? A gente vive um Estado democrático, então, poxa, tudo bem que só tinha petezado ali, mas eu podia ir também com a blusa azul, né, do 22, tinha um 22, né? Então, aí eu tive que tirei a blusa, eu era muito bem feito eu entrar sem blusa, né, para mostrar aqui a minha anarquia e tudo. Mas acabei colocando outra blusa, não recordo qual a cor, não era vermelho. Para não dizer que Por favor, não, né? Aí foi um cooler que nós levamos, né, vermelho, aí pelo menos isso, né. A Vitória levou um cooler. Aí você saiu vivo sem arranhões. Foi. E no final foi um negócio assim, eu me embriaguei, né, que tive que... Aí contou a verdade? Aí acabei contando a verdade. No final era paz e amor e todo mundo ficou alegre porque o candidato do PT ganhou, né? Eu era a minoria, mas minoria mesmo, né? Só tinha eu lá, né? Mas foi muito Você merecia defesa que nesse dia você estava sendo minoria. Minoria, total. Mas foi bem acirrado. Tem uma filósofa que diz, né? A menor minoria é o indivíduo. Então você passou por isso. 100%. E assim, eu acho que eu me forjei também para buscar pautar a política de uma forma mais profissional. Você até me perguntou agora há pouco em relação à questão da opinião, né, do comunicador exercer a sua função. Eu vejo que o comunicador ele tem que ser imparcial, porém ele tem que ser sensato, né? Desde que a sua imparcialidade não venha prejudicar na boa comunicação. O veículo ele pode ser tendencioso ou não. Esse lance de dizer que o veículo é imparcial, não existe isso. Não existe. Né? Eu trabalhei em várias redações, em várias rádios e ali tem a parcialidade. Nas reuniões, aqui você tem que falar bem, tem que falar mal, fulano de tal está investindo, tem que falar bem, fulano de tal não está investindo, tem que falar mal, né? E isso é muito ruim, isso prejudica a comunicação. Nós temos bons comunicadores, nós temos bons apresentadores, mas infelizmente, muitas vezes a política da empresa não é a sua política, né? E você, por depender, né, por conta do seu ofício, depender daquela empresa, você meio que tem que... Acaba se eximindo de dar uma... eu vejo muita aberração, né, dentro da comunicação, infelizmente eu vejo muito isso. Tem essa polarização, que isso é muito ruim, essa polarização, e amigos que vestem a camisa do A ou do B acabam se degladiando, isso é muito ruim também para a comunicação. A comunicação, ela
sabe, a boa comunicação, ela se perdeu. Se perdeu, né? Se perdeu, você não... Eu vejo uma decadência, sabe? Você tem a facilidade, e repito, das redes sociais. Você tem uma abertura enorme para se comunicar. Mas a boa comunicação, sabe? Eu viajei para Limoeiro e fui com um freelancer comigo, me acompanhando, um jornalista. Pra você ter uma ideia, você não pode julgar. O cara se formou na UFC, já está há 2 anos no mercado, certo? Eu fui ser entrevistado em uma determinada emissora e ele estava comigo, ele estava me ajudando. E nós íamos apresentar um simpósio e eu fui ser entrevistado, falando um pouco da associação e do simpósio que nós fomos fazer em Limoeiro. Sim. E chegamos na rádio e tal, a maioria das emissoras de rádio do interior são de políticos, né? Sim. Ele sentou, viu a foto. Quem é? Quem é? É o fulano. Vem cá, me diz uma coisa. Você fez comunicação? Fiz. Esse ambiente político? Não sei não. Sei nada, não sei. Ele não sabia nem das eleições que vão acontecer no ano que vem, né? Totalmente perdido. Cara, nós temos a obrigação, enquanto comunicador, saber de tudo um pouquinho. No esporte, no entretenimento, na política, né? Você tem que ter o mínimo de informação. Tem que saber quem é o presidente do Brasil, tem que saber quem é o governador, tem que saber quantas são as eleições, tem que saber o mínimo. Você fomentar o senso crítico, você precisa Aí saber. você imagina, né? O cara se formou na UFC, que é uma referência. E não, Mas não sabia. Não, assim... Enquanto que tem... eu conheço pessoas que não são formadas em comunicação social e que fazem um trabalho brilhante, porque tem um dom, falta um pouco da técnica, isso aí você vai aprendendo. E o mundo acadêmico, ele te ajuda nesse sentido, né? Carlinhos, vou lhe fazer uma pergunta e quero sua resposta mesmo sincera e honesta. Opinião. Nessa questão agora, né, que tanto está se falando, que está batendo e aí as pessoas estão com medo dessa questão da liberdade de expressão, de não poder falar tudo. A gente sabe que existe ali aquele limite da liberdade de expressão, quando perpassa o crime, né, de você infringir a honra, né, a decência de uma pessoa. Mas você acha que com esse tolhimento da liberdade de expressão, da pessoa não conseguir se expressar, você acha que a comunicação dá passos atrás ou você acha que não, que isso daí não vai acontecer? Infelizmente, né? Pois a gente é muito tolhido, né? Tem alguns veículos, e aí eu tenho como exemplo vários, né? Revista Oeste, Jovem Pan, que são emissoras que eu ouço, até algumas editorias da CBN, né? Que eu gosto bastante. E eu vejo a dificuldade de alguns comunicadores, né, passarem a sua mensagem, né? Existe sim o cerceamento, existe sim a limitação. Hoje ela é muito mais profunda, hoje você não tem o direito de se comunicar da melhor maneira possível, porque você se você não fizer parte desse grupo aqui, você é escrachado por esse aqui. Se não for por esse aqui, você... Entende? É muito complicado. Tanto é que quando eu te falo em relação à Jovem Pan, isso é desde os primórdios da Jovem Pan. Ela sempre se colocou como uma rádio independente, uma rádio que trabalha muito, até hoje, o factual. Trabalha o jornalismo factual. Isso é muito... Foi o que diferenciou a Jovem Pan dos outros veículos, né? Não sei se você sabe a história da Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana. Ela surgiu, se não me engano, na década de 50, 60, não sei te precisar. Na década de 60 para 70 é que ela tornou-se Jovem Pan, com o advento da Jovem Guarda, aquele movimento, a Rádio Pan-Americana, Jovem Pan, né, por conta desse movimento. E aí você pega o manual de comunicação deles, é o mesmo até hoje, a forma, a opinião. O Zé Maria Trindade, que apresenta o 3 em 1, à tarde, finalzinho da tarde, aquele cara assim é uma sumidade dentro da comunicação, é bom ouvi-lo. Ele sempre quando vai, e é política, a pauta é sempre política. Quando ele vai exemplificar, ele pega recortes da política nacional, da época do Collor, Sarney, Fernando Henrique e tal, fazendo recortes, sabe? Eu acho isso muito bacana na comunicação.
sem você ficar, sabe, Sim. se prender a um determinado grupo, né? Tem jornais aqui no Ceará que são... Você abre o jornal, é vermelho indo e voltando. E você trabalha com comunicação, você sabe que aquela notícia não é verdadeira, ela quer induzir o leitor, né? Tendencia o leitor, ou seja, a boa informação, a notícia de fato e de direito, hoje já não tem a preocupação nas redações de imprimir essa notícia. Não. Vai para a tendência. Não, vou trabalhar essa pauta aqui, que essa pauta aqui eu vou desvirtuar, o sujeito vai ler, ele vai, né, criar ali uma legião de indivíduos que são contra ou pró à direita ou à esquerda, enfim, se polarizou até nesse ponto, nas redações. Sim. A gente sabe que a comunicação, Paulo, principalmente nas grandes redações, a maioria são de esquerda. São. Diminuiu um pouco, mas ainda são de esquerda. Mas isso não diminui o trabalho, né? Você tem que respeitar. Se você é de esquerda, eu respeito. Se você é de direita, eu respeito. Mas paute uma notícia verdadeira. Não queira alienar quem está ali ouvindo. Eu gostava muito do Boixá, quando apresentava o jornal da Band News pela manhã em São Paulo, que era a maior audiência em São Paulo. Eu lembro. Aquele cara, assim, ele faz muita falta, sabe? Faz muita falta. Então, e era bom escutar, ele tinha credibilidade, né? E é interessante, em pesquisas, por mais que a internet ela seja algo que você não consegue ficar sem internet, né? O rádio ainda é o maior veículo de credibilidade. Você quer saber tem um boom na internet, você vê Instagram, Facebook, etc, tal, muitas notícias. Mas você quer saber a notícia verdadeira, você vai para o rádio. O rádio dá com precisão, porque a notícia ela só vai ao ar depois de checada, né, depois de... Qual rádio que você fala? Qualquer emissora de rádio. O rádio ainda é o veículo de maior credibilidade. Você acha que mesmo na cidade no interior, que é mais polarizada ainda, né, a política, né? A rádio ainda tem essa grande credibilidade de passar a verdade? Não no interior. No interior existe algo muito tendencioso. Eu digo porque eu trabalhei muito tempo no interior. Sim, então você tem prioridade para falar sobre as rádios, tinha as rádios. O que acontece no interior? Isso é uma prática muito comum, uma prática que eu, não concordo. Quando a prefeitura fecha contato com... Vamos imaginar que aqui tenha 3, 4 emissoras de rádio, fecha com todas as 3, 4 emissoras de rádio, ou seja, cala a imprensa. A imprensa fica sem microfone. E isso é muito ruim, não é? Você tem só que elogiar, você não pode falar mal, você não pode opinar. Eu sinto essa falta. Eu vou te dar um exemplo aqui. A época quando eu trabalhei em Boa Viagem, tinha o Jango Veltman e tem outro locutor, que eu não estou lembrado do nome, ele parecia muito com aquele cantor do Terra Samba, o Moreninho, baixinho, né? Trancadinho. E ele trabalhava na Rádio Liberdade e o Jango Veltman trabalhava na Rádio Asa Branca. E a época, né? Era um embate, eram as duas maiores audiências, os dois brigando por audiência na hora do programa. Um contra o poder, outro a favor do poder. Né? E eu achava muito interessante o debate deles, né? Duas emissoras de rádio tendo ali seu público compartilhado. Mas o que me chamou mais a atenção, que eu não vejo hoje, né? Uma vez eu estava jantando e eu vou tentar lembrar, porque eu não tinha muito contato com esse cidadão. Chegou na nossa casa, que eu morava com o Jango Veltman, que apresentava o programa, e foram lá para a cozinha conversar. Vou dar uma sala aqui jantando. Aí demorou ali uns 40 minutos e o cara saiu. E o Jango chegou na sala e disse: olha, Carlos, você sabe quem esse rapaz é? A mim não conhecia. Esse rapaz é o que apresenta o jornal na Rádio Liberdade. O quê? Como assim? Aqui é tudo combinado. Ou seja, os caras iam à noite, uma vez por semana se reunir, para pautar a semana toda. Olha, tu vai falar mal de mim, tu vai falar mal do prefeito, e eu vou, os dois. Os dois eram amigos, dividiam a pauta, e para os ouvintes eles eram inimigos. Entende? Nos bastidores não tinha nada disso. Entendi. Hoje não, se você veste a camisa de alguém, quando eu digo alguém, um político, né? Sim. Que seja de mandato ou não, dependendo do veículo, você já não é bem visto por um ou por outro, e tem isso. Infelizmente tem. Eu acho que por conta disso... Não... Carlinhos, olha, aqui lhe escutando, como é bom lhe escutar.
Você entende muito, você fala com muita prioridade, você dá uma verdadeira lição, né? Como você é. Eu já sabia que você era assim, mas assim, conversando, todas essas suas histórias, né? Dá vontade da gente ficar aqui tanto tempo que eu gostaria de aprender, que um dia eu chegue pelo menos pertinho dos pés, assim, de onde o Carlinhos caminhou. Eu sempre fui muito tímido, né? Comunicação para mim foi um divisor de águas, porque eu, extremamente tímido, né? Eu não conseguia. Aí eu disse, não, eu tenho que quebrar essa barreira, né? Tenho que quebrar. E não foi fácil. Eu ainda me considero uma pessoa tímida, né? Eu sou um pouco recatado, eu gosto de brincar e tudo com quem as pessoas que eu conheço, mas eu me considero... Mas você é brilhante, no seu ofício você é brilhante. Não à toa você está onde está, né? E infelizmente, assim, a gente tem que terminar esse programa dessa segunda, mas assim, como é bom lhe escutar, meu amigo. Muito bom, mas assim, eu gostaria de finalizar agora perguntando mais de você, tá? Não vou entrar aí na sua intimidade mas nesse caminho que você trilhou da comunicação. Qual foi assim um momento, existiu algum momento que você pensou em parar e por quê? Teve, foi, já tem um tempinho, né? Tem mais ou menos uns 10 anos isso. Porque eu não via reconhecimento, né? Não tinha reconhecimento, principalmente na minha cidade. Eu lembro, quando eu saí da faculdade, em 2005, eu já vim com a mente assim cheia de ideias, né? Sim. E à época eu criei o blog, o meu blog é o primeiro de Poeiras, o primeiro blog de Poeiras foi o meu, primeira coluna. E eu busquei apoio, não tinha, aí eu queria ir mais além, imprimi um jornal. Não tinha apoio de ninguém, era migalhas do comércio que eu tinha que pedir para poder rodar o jornal e conseguir 3 edições e entregar, né, para as pessoas. E as pessoas, por mais que não tivessem o hábito da leitura, mas ela era minha marca, era meu nome, né? Eu sempre busquei potencializar isso. Eu tinha um certo receio, né, até que eu sempre fiquei por trás do Primeira Coluna. Eu nunca imprimir uma comunicação muito personalizada, porque a galera hoje vai, blog do Moreira, blog do fulano de tal, não, eu era ali o coadjuvante, né? E eu demorei muito tempo para começar a vender a minha imagem, para trabalhar a minha imagem é importante. Sim. É o comunicador que está ali, que está colocando a cara a tapa, que é o formador de opinião por vezes, né? E outras, ali o cara que está, eu sou muito inquieto. Então eu nunca vi, em toda a minha trajetória, infelizmente, enquanto eu morei em Poeiras, eu nunca fui colocado em uma situação que eu me sentisse confortável. Como assim? Porque não há valorização. Agora, não é porque não tem essa valorização que eu vou desistir, não. Teve uma frase muito interessante do meu pai, isso há muito tempo atrás, eu revoltado lá em Poeiras, né? Por essas questões políticas que acabava intervindo no meu trabalho, foi quando eu disse, revoltado, eu não gosto daqui, não sei o que e tal, que cidade, né, revoltado, você não deveria fazer isso, nem falar isso. A cidade não tem nada a ver com seus problemas, as pessoas não têm nada a ver com o seu problema. Se você está incomodado, se você não está gostando, vai embora, sabe, o céu é o limite. Então demorou para eu internalizar isso, que eu sou muito maior do que eu penso. Hoje eu digo com muita, franqueza e com muita tranquilidade. Eu sou muito respeitado no meio, né? Quando eu digo no meio, é no meio do rádio, no meio social que eu vivo, no meio político, né? E isso foram anos de trabalho, quebrei muitas barreiras. E eu não conseguia enxergar isso quando eu morava em Poeiras. Eu amo a minha cidade, gosto demais da minha cidade. Eu queria ter mais tempo para vir mais vezes, mas a agenda não me permite. Eu vou para lá, eu tomo um banho das águas de Jatobá, como a gente sempre que é ipueirense sabe, né? Então isso me revigora, eu me sinto mais eu, né? São minhas raízes, né? Meu torrão, é de onde eu vim. Sim. Então eu tenho que elevar o nome da minha cidade, não virar as costas. O que aconteceu, o que deu errado, serviu de lição. E hoje eu me forjei como um comunicador
que tem a sua posição, tem o seu perfil, tem uma comunicação fácil com os meus pares, e graças a Deus tem dado tudo certo. Não são muitos projetos e a gente tem um por vez, né, sempre dando um passo, né, de forma planejada, ordeira, com muito respeito, ouvindo quem está iniciando, aprendendo também com quem está iniciando, né? Isso é muito importante, essa capacitação, essa reciclagem, né? Porque o mundo hoje é um mundo onde você tem que estar antenado, tem que estar conectado o tempo todo. Então isso me permite também aprender com quem está iniciando. Isso é muito importante. Então eu considero isso ruim, porém eu posso dizer que eu já passei essa fase. Hoje eu olho para trás e vejo, poxa, bacana, passei por isso e estou aqui, ó. Faço questão de dizer que amo minha terra, embora eu não tenha tido tanto reconhecimento, e eu não entendia porque que tantas personalidades foram embora de Poeiras. E eu tinha um grande amigo que faleceu, ele já era um senhor, faleceu com 79 anos, em 2014, né? Dedé, foi o primeiro Relações Públicas da Prefeitura de Poeiras. Ele ficou paraplégico aos 19 anos de idade, em 1956, no 7 de setembro, e o médico não deu 6 meses de vida. Ele viveu até quase 80, e desse quase 80, 50 e poucos anos, cadeira de rodas. Então eu não tinha problema nenhum na frente dele. Ele foi o primeiro Relações Públicas da cidade, né? Muito massa a história dele. Enfim, e lá passaram várias personalidades, que é aquela rádio de boca, né? Que eu acho que aqui no Ipu, não sei se tem ainda, né? Alto-falante, que estava na praça. Sim. Aqui tem a Voz da Cidade. Voz da Cidade. Lá, infelizmente, não tem mais. Com a morte dele, acabou o sistema de alto-falantes. E lá passou personalidades, né? Tornaram-se médicos, comunicadores. E dentre essas personalidades passou não sei se você já ouviu falar, no Frota Neto. Sim. Frota Neto, que chegou a ser assessor de imprensa do governo Sarney, do presidente Sarney, lá de Poeiras, que usou aquela radiozinha e tal. E os caras iam embora. Por quê? Porque em Poeiras não tinha espaço, né? E, enfim, é uma construção. Você vai construindo a sua trajetória. Mas hoje, você se sente realizado na sua profissão? Total. Eu faço com muita motivação. Eu não tenho medo nenhum em falar que hoje eu estou forjado e estou sólido, estou forte, estou seguro naquilo que eu me proponho a fazer. Então, olhando para o Carlinhos de 16 anos, 17 anos de idade, imaturo, inconsequente, incapaz, mas que passou por todos esses processos para eu poder chegar onde eu cheguei. Estou aprendendo, eu continuo aprendendo, eu adoro me comunicar com os mais jovens, adoro me comunicar com os mais velhos, né? Isso me facilita muito, né? Em tudo que eu faço da minha vida, que seja como mestre de cerimônia, como assessor de imprensa, como radialista, como jornalista, como pedagogo. A pedagogia ela me ajudou muito também nesse processo, é importante. Eu não fui professor durante um curto período, profissão muito digna, profissão da minha mãe, porém eu sempre sonhei em ser um grande jornalista. E acredite, a maioria da galera que eu conheço sempre quis estar à frente das câmeras, né? Apresentar programa, não. Sempre gostei da produção. Eu fiz o caminho inverso. Eu sempre gostei da produção. Eu sou muito inquieto, é criação, é ir pra rua, é fazer externa. Eu sempre gostei. Muito bom isso, muito bom. Me realizo. Meu amigo, é lindo lhe escutar. O nosso amigo, né, Carlos Eden, que com certeza vai estar assistindo, ele já havia falado isso, né? Você o entrevistou. Foi, ele foi um dos nossos convidados do podcast. Pronto, e ele me mandou mensagem, né? Ele conversou comigo depois, ele disse, Paula, é muito bom, assim, o Carlos faz isso com uma segurança, uma prioridade. Por isso que tanto tempo eu insistindo para você vir, para a gente se encontrar. Graças a Deus deu certo. Infelizmente não deu certo o nosso café em Fortaleza, mas vai dar certo agora, se né? Deus quiser. Vou para Fortaleza, irei, com certeza. Todos vocês aqui da TV são muito bem-vindos. E você especialmente por ter uma ligação comigo, posso dizer desde criança, né? Porque a gente só tinha tamanho, adolescente, mas isso é muito bom, esses laços. Quando eu estava entrando aqui no Ipu, passa um filme, sabe? Porque eu tenho muitas memórias afetivas aqui, muitas, eu fico assim emocionado, porque fez parte da minha vida, meu processo todo no ensino fundamental,
e ensino médio, todo foi aqui no Ipu. Apesar de morar em Poeiras. Os meninos aqui da TVB e o Vinícius Braga é jornalista, e eu falava o tempo inteiro sobre você, sobre você, de onde você está agora, né? Na Aspra, com o Sargento Borges, né? De tudo que você me falava, eu sempre passava aqui. Mas falando aí dessas nossas lembranças, eu não sei se você lembra que nós passamos um período estudando à noite. Sim. E às vezes os professores faltavam, né? Porque os professores vinham de Fortaleza e era difícil. E nós ficávamos naquela calçada alta do Murilão, acho que você, a Sheila, eu, às vezes outras, a Milena passava, mas já eram, assim, a gente já conversava só... Como gente grande. Como gente grande. A gente filosofava, lógico, dentro da nossa imaturidade, mas eram conversas muito boas. Assim, questionamento da vida, a gente já se questionava do que a gente ia ser, disso, daquilo. Eu lembro muito, não sei se você recorda desses momentos. Lembro. É como eu te falei, a minha memória afetiva aqui, ela traz muitas situações, né? Situações difíceis, porque naquela época muitas vezes o ônibus quebrava, que depois a gente tinha que pegar carona, aí era uma aventura. E tem histórias muito boas, de caminhão, história, que saiu correndo atrás do caminhão. É assim, a loucura, mas é uma loucura boa, sabe? Às vezes eu vejo as minhas filhas, com 16 anos, a minha mais nova tem, a Ana Carolina, na sua imaturidade, meu Deus, era um telefone direto. Nessa época não tinha nada disso, a gente, fazia tudo acontecer e tal, mas de uma maneira respeitosa. A nossa turma, eu não tenho muito contato com uma minoria, a maioria eu tenho contato, são todos bem-sucedidos, né? Familiarmente, socialmente, profissionalmente, eu tenho sempre conversado com um ou com outro, né? Tem alguns mais distantes, outros mais perto, isso é normal, né? A vida da gente... nos leva, né, para muitos caminhos, e a gente acaba se distanciando, né? Do Ipu mesmo eu me distanciei muito. Tenho memórias maravilhosas do Zé Araújo, o professor Zé Araújo. Aproveita aqui demais. Passou o tempo ensinando a gente inglês, acho que nós estudamos 5 anos o Verb to Be. Lembra? I am. Tem uma história muito bacana. Boa. As freiras, como é que aquelas freiras? Saudosa irmã Elza, sabe? E outras personalidades aqui no Ipu, que eu fiz amizade, pessoas assim que estão no meu coração até hoje. Você falou uma coisa realmente importante. Um dia eu gostaria de mais outras pessoas da nossa turma, porque a gente olha pra gente, né, e realmente a gente reconhece só gente boa. Só eu acho que até só gente boa. A casa é sua e é nossa, né? A casa é nossa. Então, eu acho que seria interessante a gente pegar assim, umas 4 ou 5 personalidades do grupo, né? E fazer aqui um Ricardo, né? Que tem uma memória fantástica, o Carlos Eden, que hoje é metido a poeta, né? A cabeça daquele tamanho. O Zé Luiz tem histórias maravilhosas, ele faz, né? Ele faz o resgate, né, de imagens de pessoas que não se tinham imagens dessas pessoas, e ele está fazendo, é um menino fantástico, inteligentíssimo, teólogo, e assim, eu tenho muito orgulho da turma da gente, e você é fantástico, viu? Obrigado. Nossa, eu aprendi muito aqui com você, eu estou maravilhada, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ser meu amigo, e assim, a nossa amizade não tem como fluir, porque tem uma história muito boa da nossa turma, que nós sobrevivemos aí a várias eleições de PT, né, de direita e de esquerda, e que nós... muito boa, conexão muito boa, e assim, eu te agradeço demais pelo convite, estou lisonjeado, estou feliz, como eu te falei aqui no início do nosso bate-papo, a energia de vocês é uma energia muito massa, eu sou muito disso, eu sou muito ligado à questão da energia, o ser humano que acolhe, que abraça, né? Isso para mim não tem palavras. A gente vive num mundo de caos, de tanta loucura, que às vezes as pessoas precisam só de um bom dia. A forma como você dá o bom dia, a forma como você abraça, é o que falta. A gente vive um imediatismo muito grande, né? E essa falta do abraço, né, respeitoso, a forma de você agradecer, muito obrigado, isso está cada vez mais distante, porque as pessoas estão se degladiando nas redes sociais, se degladiando pessoalmente, buscando cada um fazer só a sua parte, e esquece do todo, né? Que se você faz algo,
passou aqui na Terra e não serviu, de nada vai adiantar a tua passagem. Você tem que servir, acima de tudo, o próximo, né? É teu espelho, é teu irmão. E isso você não pode esquecer. Estou muito lisonjeado, estou muito feliz, muito massa. Parabéns pelo programa, parabéns à equipe, parabéns à TV. É algo assim... Quando eu comecei a ver o projeto de vocês, que eu acompanho vocês, eu falei, caramba, o Ipu tá bem à frente. A comunicação do Ipu tem se destacado, né? Tem se destacado. Mas essa pegada aqui de vocês é muito massa. Parabéns mesmo pelo trabalho. Né? E assim, o slogan principal da gente, endossando o que você está falando, não porque eu faço parte da TVB, mas o lema aqui da gente é trabalhar feliz. Que sair daqui só quando não estiver feliz, então sai. Meu amor, Liam, muito obrigada, viu? Você faz parte da minha vida, da minha história. A gente tem histórias, né? Da última vez que nos encontramos foi um almoço que perpetuou até a madrugada. Carlinhos, Deus lhe abençoe. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, meu amor. Então agora vamos para os comerciais e voltamos depois com o nosso quadro Olho no Olho. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva, mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.
Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IpuNet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IpuNet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IpuNet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IpuNet Telecom, aqui é tudo de bom. Pois é. E então, depois dos bebês reborn, depois das pessoas que se intitulam animais, né, que se identificam com animais e não com seres humanos, chegamos ao ponto da máxima infantilização de adultos, que são adultos fazendo uso subterfúgio de chupetas. Seria cômico se não fosse extremamente trágico. Um adulto que não consegue controlar suas emoções e precisa usar de um subterfúgio tão pueril, tão infantilizado, tão da infância, como uma chupeta, como um chupar de dedos, é um adulto que nos preocupa veementemente. Isso poderia ser passado por cima e colocado só para uma questão psicológica se não tivéssemos tantos adultos que estão fazendo isso e que inclusive estão expondo nas redes sociais como uma forma de que nós, sociedade, aceitemos a todo custo coisas que tentam nos colocar goela abaixo. Sabe por quê que a gente não deve aceitar? Porque uma sociedade infantilizada é uma sociedade que vai errar sempre. É uma sociedade que não sabe resolver conflitos. E a resolução de conflitos é o que se espera de pessoas adultas e maduras. Freud já dizia que nós devemos passar por todas as fases, uma delas a fase oral, para que nós sejamos adultos com o mínimo de traumas possíveis. Na hora que colocamos adultos que estão frisados e fixados dentro da fase oral e nos expõem pessoas, até mesmo da área da saúde mental, nos colocam que nós devemos aceitar, é uma forma extremamente preocupante de para onde é que nós estamos indo. Para onde é que estamos indo enquanto sociedade, quando lidamos com pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, que lidam com suas emoções, suas frustrações de uma maneira irrisória. Daqui a pouco, né, vamos ter adultos no shopping se tacando no chão porque não conseguem comprar uma bolsa, comprar alguma coisa. Tivemos aí aquela sessão de bonecos horrorosos que adultos faziam festa quando recebiam os bonecos, né, que abriam os bonecos para colocarem nas bolsas. Isso tem problema? Tem. Enquanto sociedade, tem. Não tem problema quando o adulto ele é dono, ele pode comprar 30, 80 chupetas, né? Mas se ele faz parte da sociedade e isso está virando um movimento, então sim, nós devemos nos preocupar, nós devemos discutir.
E nós esperamos que adultos sejam pessoas resolutivas, mas aqui no quadro Olho no Olho é sempre para traçar um senso crítico de opinião. A opinião eu estou aqui dando, mas eu quero escutar vocês, espectadores aqui da TVB. O que vocês acham de adultos que vão resolver os seus problemas afetivos chupando chupetas? Esse foi o nosso quadro Olho no Olho desta segunda. Bom, pessoal, então finalizamos mais um programa A Casa é Sua com Paula Aragão. Afinal, é conteúdo para toda a família, só aqui na família TVB. Conto com vocês, espero vocês na próxima segunda, exatamente às 20 horas, com mais um encontro espetacular aqui diretamente do local que a casa é sempre sua. Um abraço e boa noite. A Casa é Sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.